Mensagem do céu. Só, meu querido e minha querida, eu gostaria de estar aqui compartilhando com você a pergunta importante que nos fizeram, não é? Graças ao Eterno, não é? Eu queria mesmo glorificar em todo o tempo, glorificar o nome do Pai, glorificar verdadeiramente ao Filho, santificar para a Ruach e que a Ruach me santifique, diante de pessoas que estão aí realmente sendo opressas e precisando de respostas, que nós possamos trazer as respostas que procedem do trono do Pai. Foi publicado recentemente que o Papa vê a teoria do Big Bang como correta, não é? Então, a temática diz o seguinte: o chefe da Igreja Católica defende que a expansão do universo é real e não contradiz os princípios sagrados do cristianismo. Queridos, em relação ao Big Bang, não é? E tantas coisas mais, quem não assistiu o filme eu indico, não é? Deus não está morto, já indiquei para vocês, mas eu torno a indicar. Eu gosto de ser bastante enfática nas questões do que o Eterno tem tratado com as nossas vidas, e eu espero, em nome de Yeshua HaMashiach, que você compreenda que a ciência verdadeira, não é essa ciência que você conhece, tá, queridos? A ciência que chega para vocês é a ciência chulé do rodapé. Não estou desfazendo, meus amados, mas existe um termo no meio científico que nós chamamos, inclusive, na verdade, a minha área científica, eu sou uma cientista social, e nós temos comumente a discussão quando se trata das pessoas de chamá-la de senso comum, não é? O que é senso comum, queridos? Não é? Senso comum é aqueles que entendem e interpretam as coisas do mesmo modo. Eu gostaria muito de indicar para você ler com carinho, com muita atenção, um livro chamado Revolução dos Bichos, de George Orwell, não é? É importante que você tenha compreensão de como é fácil fazer as ovelhas cantarem o hino que o mundo deseja que seja cantado. É só oferecer à ovelha aquilo que ela deseja, não é, queridos? E nós temos de saber que nós somos chamados para ser mais do que ovelhas, viu, amados? Nós somos ovelhas do nosso bom pastor, mas nessa terra aqui nós temos de agir com muita sabedoria, muito discernimento. Me lembro do Senhor Yeshua dizendo que nós devíamos ser humildes, sim, como as pombas, não é? Mas prudentes, como uma raça superior, de entendimento superior. Um dia talvez você vai ter acesso a essas informações e você vai ficar como eu, de cabelos em pé, não é? Céu, é por isso que você usa boina? Não, não é por isso que eu uso boina. Embora meus cabelos também fiquem em pé, não é? Mas uso a boina, na verdade, como respeito ao meu esposo, na presença dos mensageiros de Adonai, por isso eu cubro a minha cabeça. Mas essa é uma outra história. Hoje eu estou ministrando algo tão sério que eu me sinto até descoberta, não é, queridos? Que o Eterno tenha misericórdia da minha alma para tratar com vocês coisas tão profundas e que estão ocultas aos seus olhos. Eu vou explicar por quê. Mateus 16:17 diz o seguinte, não é? A partir do versículo 18, também eu te digo que tu és Kefa, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a minha Querilá, na verdade, e as portas do inferno, do Sheol, não prevalecerão contra ela. Eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos, não é, aos Shalerim, aos Talmidim, não é, aos emissários e discípulos, não é, que a ninguém dissessem que ele era o Messias. Queridos, vamos compreender essa questão. Primeiramente, a tradução aqui está errada, desculpa, queridos, eu já sei que vai todo mundo querer depois escrever no canalzinho um monte para minha cabeça. Como, céu, a palavra é infalível, mas o tradutor é falível. Tá bom, queridos? Então, além do mais, é um texto extremamente complicado. Eu nem posso criticar o tradutor. Como é que o tradutor ia conseguir traduzir isso daqui? Olha só, queridos, no hebraico é um joguinho de palavras, e o jogo de palavras é mais ou menos assim: o que acionardes, não é? Sabe quando você liga, vira a chave do teu carro? Ah, céu, não tenho carro. Sabe quando o motorista gira a chave do Mercedes-Benz que te leva para o trabalho, entendeu? Você vai de Mercedes, não é, meu querido, minha querida? Olha só como você é importante. Pois é, quando ele acionou aquilo, no céu ao contrário, queridos, ligou, está desligado. O
Que coisa é essa, Céu? Pois é, quando você liga aqui, você ligou, você virou a chave, acionou, tudo bem? Quando você acionou, você nesse momento está desconectando uma proibição, tá bom? Então é o que está escrito aqui. Quando você acionar, será proibido. E quando você desligar, então será permitido, tá bom? É importante você compreender esse jogo de palavras em hebraico. Quando você acionar, será proibido. Acionei, está proibido. Quando você desligar, será permitido, tá bom? Então, quando você acionar, será proibido lá nos céus. Mas quando você desligar, então aí será permitido nos céus. Então, você tem de compreender que nos céus tem um monte de chaves acionadas, não pode, está proibido, proibido, proibido. Vamos compreender como é que isso funciona. Queridos, Yeshua tem as chaves, não é? Olha só, Apocalipse 1:17, quando eu vi, caí aos seus pés como morto, ele, porém, pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e sou o último, aquele que vive e que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e tenho a chave do Sheol. Yeshua tirou duas chaves importantíssimas para a humanidade, que estava em poder do Sheol, estava em poder da morte. Essas chaves, até a vinda dele, essas chaves poderiam, que coisa terrível, não é? Poderia ser desligado, que coisa difícil e complexa. Poderia ter sido desligado algo que o Eterno não queria que tivesse no caso, e poderia ser acionado algo que não era da vontade do Eterno em relação à vida e morte das pessoas, em relação a portas importantes. Então, queridos, nós sabemos que Yeshua tem algumas chaves, mas outras chaves, meus amados, outras chaves, infelizmente, estão na mão, algumas até na mão de pessoas bem complexas. Vamos lá? Vamos aprender isso, meus queridos, do meu coração, que o Eterno te dê sabedoria, entendimento, força, conselho, conhecimento e temor dele, no poder da Ruach HaKodesh. Lucas 11:52, ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impediste os que estavam entrando. Então, queridos, a primeira coisa triste, a primeira notícia triste que eu tenho para te dar é que, com certeza, a chave do conhecimento não está na mão dos homens. Um pequeno grupo seleto, um pequeno grupo aí, enfim, mantém o conhecimento e compreende que todos os restantes são idiotizados, não é? Todos os restantes não enxergam, todos os restantes são tolos, todos os restantes estão aí. Queridos, a verdade não está na internet, amados, não é? Ai, céu, eu tenho um blog lá, conspiranoico, não é? Ali, olha, queridos, tenta anunciar a verdade abertamente para você ver o que acontece com a sua vida, não é? Aliás, eu gostaria muito que você não tentasse fazer isso para o seu bem, não é? Para o bem da sua vida. Então, eu quero que você compreenda que os intérpretes da lei tomaram a chave do conhecimento e fecharam, não é? O que eles fizeram? Eles acionaram ela, eles acionaram, a chave está com eles, então esse conhecimento está impedido para a humanidade. Há um propósito do Eterno para que os intérpretes da lei tenham esse conhecimento ao seu bel prazer. E como fica, céu? A Ruach não pode revelar para a gente? Queridos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham honestamente que 2000 anos, sem saber sequer o nome de Yeshua aramaico pronunciado, não é? Yehoshua, como é em hebraico, essa palavra que nós não utilizamos, porque ela não foi ainda autorizada. Nós estamos na época da autorização de Yeshua, eu já estou muito feliz, não é? Muito feliz, tá bom, meus queridos? Para invocá-lo como a maneira que foi ensinada pelos Shaleachim, pelos emissários, pelos apóstolos, tá bom, meus queridos? Então eu não quero complicar mais a sua cabeça, eu quero que você compreenda que muito dessas coisas foram ocultadas dos homens, estão sendo reveladas na medida que essas chaves são o quê? Desligadas, então aí a liberação no céu, não é?
Principalmente essas chaves tratam-se em relação ao entendimento, queridos, ao entendimento. Cumpre a nós, servos de Adonai, encontrar essas chaves e podermos desligá-las, para que seja autorizado o conhecimento da parte do Pai sobre os homens. Mas a gente nem procura chaves, viu, queridos? Olha que situação, não é? 1 Coríntios 16:8 dá para a gente uma conotação clara, que essas chaves não são as portas, queridos, que Adonai abre para nossas vidas. Vamos lá, queridos, vamos lá. 1 Coríntios 16:8, ficarei, pois, em Éfeso até o Pentecostes. Shaul Hashariah guardava todas as festas bíblicas, queridos, aquelas que você foi proibido porque te disseram que é anátema, não é? Esses dias aí tivemos uma situação de uma pessoa, de uma liderança evangélica, não é? Iradíssima, porque uma outra pessoa tinha participado de uma festa do Pêssar conosco, não é, queridos? E ela perguntou à pessoa se você por um acaso está virando judeu também, não é? Então, queridos, você pode guardar de data pagã, mas se você começar a fazer como os Shaliachim, como os apóstolos que guardavam as festas bíblicas, queridos, você certamente vai ser perseguido. Você pode guardar o nascimento de Mitra, 25 de dezembro, não é? Nascimento de Horus, o nascimento de deuses que deuses não são, mas se você tentar guardar uma data bíblica, certamente você vai ser perseguido. Você pode até ir no carnaval, que ninguém vai pegar no seu pé, não é, queridos? Que tristeza, não é? Então, olha só. Vamos ver essas portas. Se nós temos as chaves, por que eles têm de ter portas abertas por Adonai? 1 Coríntios 16:8, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho me abriu e há muitos adversários. Então, queridos, quando uma porta é aberta de Adonai para nós, isso não quer dizer que nós não vamos ter adversários. Quem assistiu INC compreende isso muito bem. À medida que você se aproxima para fazer a obra do Eterno, mais situações terríveis virão sobre a sua vida, para que você não tenha um entendimento, você não tenha forças, para que você desanime de fazer aquilo que Adonai quer, tá bom? Então, olha só, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, não é? Até as festas das semanas, Shavuot, não é? Olha só, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, o trabalho das boas novas, e há muitos adversários. Olha que coisa terrível, não é? Então, à medida que você se aproxima de Adonai e está fazendo o trabalho dele, mais adversários se levantam contra você. Colossenses 4:3, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Yeshua, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como eu devo fazer. Então, queridos, é uma coisa importante você compreender que a chave de Yeshua estava ligada, era um mistério. O conhecimento de Yeshua não foi dado aos nossos pais, eu como judia, e também não é dado ao meu povo hoje, queridos. Muita gente em Israel tem chegado ao conhecimento do Messias, mas assim, queridos, é uma partícula bem pequenina em relação ao número de judeus que ainda negam a Yeshua como seu Senhor e Salvador e Messias, queridos, não é? E Messias, tá bom? Olha, 2 Coríntios 12, ora, quando eu cheguei a Troade para pregar as boas novas do Messias, uma porta se me abriu no Senhor. Eu não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei o meu irmão Tito, e por isso, despedindo-me deles, eu parti para a Macedônia. Então, existem portas que o Eterno abre para nós, mas que nós emocionalmente podemos simplesmente desprezá-las, não é? Quando você não está bem, imagina eu, queridos, vindo aqui para a rádio, se eu não estiver bem com as minhas emoções, eu não estiver bem com meu esposo, eu não estiver bem com os meus filhos, eu estiver, queridos, até na área de saúde a gente aguenta lidar com esse tipo de coisa, mas quando a insegurança, a instabilidade é emocional, meus queridos, nós realmente acionamos uma chave. E essa chave vai simplesmente manifestar para as nossas vidas um impedimento de ação.
Tá bom, meus amados? Então, em primeiro lugar, vamos entender que essas chaves não abriam portas ministeriais. Tá bom? Essa chave que foi colocada sobre a vida de Kefa, não é? E sobre essa pedra que ele está narrando não era Kefa, porque Kefa nunca foi o líder daquele lá, nunca ele foi o líder da igreja, meus queridos. Não é? Kefa até se refere a si mesmo como bispo nas escrituras, ou seja, como um pastor sênior, não é? Mas jamais, queridos, jamais ele assumiu um cargo de liderança, exceto a submissão a quem era chamado todo o tempo da circuncisão, com que tem base em Yaakov. E Yaakov, filho de Osef, não é, queridos? Uma pessoa considerada como irmão de Yeshua, tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Vamos lá, Mateus 18, 18, em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, amados, o texto correto, tudo que acionardes na terra terá sido proibido no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido permitido no céu. Esse é o texto como está no original. Amados, nós temos de ter a compreensão, principalmente no tocante à preocupação de Yeshua, ocupação, porque Yeshua não se preocupa, tá bom? Ele não se preocupa. Quem faz isso somos nós, quando nós somos teimosinhos, não é? Mas a ocupação de Yeshua é que o conhecimento e o abrir da boca deles pudessem justamente acionar o entendimento dessas vidas. Isso é muito importante para que você possa compreender. Essas chaves do conhecimento, eu lamento dizer a vocês, queridos, mas muito conhecimento tem sido cerrado na Biblioteca do Vaticano. Eu lamento te dizer, meus queridos, não é? Principalmente nas mãos dos jesuítas, de quem justamente é aonde o nosso atual representante da Igreja Católica, que é o Papa Francisco, pelo nome, não é? Chamado pela profecia de Malaquias como Papa Negro, não é? Um Papa que viria, nós compreendemos muito bem isso, que isso quer dizer, queridos, todos os campos científicos existe a atuação de um jesuíta, queridos. Eu lamento que você não conheça, mas há muitos grandes cientistas que são representantes da Igreja Católica em vários segmentos no mundo todo, onde a ciência é promulgada. Então, a você que pensa que a chave cruzada que está lá no brasão de armas do Vaticano, você que pensa que aquilo é um mero atrativo, não é? Queridos, a chave cruzada significa exatamente o que Yeshua falou acerca disso em Lucas 11, 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomais a chave da ciência do conhecimento, contudo vós mesmos não entrastes e impediste os que estavam entrando, ou seja, as pessoas que poderiam ter acesso a essas verdades, elas hoje seriam mais santificadas, elas hoje teriam um posicionamento melhor com relação a não olhar as questões religiosas diferenciadas das questões científicas reais, a verdade que eu quero dizer a vocês que não é revelada, seja ela atmosférica, seja ela espacial, seja ela marítima, tectônica, seja ela vulcanológica, não importa as áreas, as pessoas deveriam ter acesso a esse conhecimento, mas não têm. As pessoas têm um conhecimento torto. E pelo fato delas terem um conhecimento torto, elas não conseguem nem sequer ter acesso às chaves. Quanto mais poder desligá-las para que seja permitido o conhecimento. Então, queridos, tem um filme muito interessante, não é? O Cuba Júnior, mas eu não consigo lembrar o nome do filme. O Cuba Júnior estava num lugar onde todo mundo via as coisas, eram projetadas via satélite, todas as pessoas viam aquilo porque agia com ondas de rádio de baixa frequência no cérebro das pessoas, e as pessoas viam tudo maravilhoso, era tudo detonado, queridos, mas as pessoas tinham uma visão completamente diferente da cidade e tudo mais. Era necessário desligar
desligar a chave da emissão dessas baixas frequências que alteravam o cérebro das pessoas e faziam com que elas vissem tudo como maravilhoso, para que as pessoas pudessem ver a verdade. Queridos, é exatamente isso, nesse sentido que se fala em relação a desligar a chave, e aí vai ser acionado algo positivamente sobre a sua vida. Tá bom, meus queridos? Nós temos de desligar a chave da ignorância para que nós possamos ter o conhecimento. Nós temos de desligar a chave da ira para que nós possamos aprender a amar. Nós temos de desligar algumas chaves que estão acionadas na nossa vida para que nós possamos ligar sobre nós bênçãos que venham do alto dos céus. Essas coisas são simples para quem consegue compreender da maneira como realmente as coisas são na terra dos viventes e convivermos com pessoas dessa maneira. Então, meus amados, de modo algum, o Papa possui um legado da infalibilidade papal, apesar de Martinho Lutero defender isso, não é? Nas teses, não é? Nas suas 50 teses que ele apresentou, ele defende a infalibilidade papal. Meus queridos, o protestantismo nasceu assim, acreditando na infalibilidade papal. Se você duvida da céu, e deve duvidar, vá procurar aí as teses de Lutero e aprenda um pouquinho mais antes de ficar falando coisas que você não sabe. Aliás, Lutero foi um grande desbravador para a morte dos anabatistas, não é, queridos? O assassinato de crentes, queridos, de crentes aos quais ele chamou como restolho, como pessoas sem valor algum. Tá bom, amados? Então vamos aprender a desmistificar as coisas que nós recebemos, porque é como eu disse para vocês recentemente, não é? Na verdade, agora foi o Uruguai que invadiu o Brasil, não é? Então, é complicado, porque a história está sendo mudada. Eu estou vendo o filme de George Orwell, 1984, aqui na minha frente, e simplesmente, meus amados, as pessoas estão aceitando todas essas coisas e parecem que não conseguem mais ver a verdade. A chave da ciência, do conhecimento, foi tomada, e eles precisam, e todos nós, você e eu, precisamos urgentemente desacionar essa chave para que nós possamos ver as coisas como realmente são. Nós temos o poder de perdoar pecados, e nós já falamos sobre isso aqui, não é, queridos? Mas eu vou emendar acerca de uma parcela que é chamada extrema unção. O que é extrema unção? É o momento onde a pessoa está moribunda, não é? E aí vai lá um padre realizar a extrema unção e perdoar os pecados das pessoas. Queridos, que distorção das escrituras, não é? Yohanan, João 20, 22, e havendo dito isso, sobrou sobre eles e disse: receberam o Hakodesh, se de algum perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos, não é? Olha só, Mateus 18, 21. Então Kefa aproximou-se e perguntou a Yeshua: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele peca contra mim? Até 7 vezes? E Yeshua lhe disse: de maneira nenhuma, até 70 vezes 7. Queridos, você e eu temos o poder de perdoar pecados. O que talvez lhe falta o entendimento é que quando você perdoa esse pecado, o Eterno também apaga o pecado dessa pessoa. E isso redunda em bênção para a sua vida, bênção para a pessoa que é liberada, não é? Assim como meu filho Renato, depois de sofrer tantos anos de tortura, com o maior caso de vitimização com sobrevivência da América Latina, da parte da própria genitora, o meu filho teve, da parte da Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, a autoridade para perdoar os pecados da pessoa que o torturou, o deformou, não é? E o levou a ter mais de 50 cirurgias somente na face para reconstituição, após toda a situação de sofrimento absurdo que ele sofreu, não é? Então é evidente que você e eu temos o poder de perdoar pecados. O que talvez você não sabe é que isso influencia o julgamento do Eterno sobre a vida daquela pessoa e sobre a tua vida também. É um dever, não é? Perdoar pecados é um dever. Mateus 18, 32. Então, o seu Senhor, chamando-lhe, disse na parábola, não é, queridos, que o Eterno tinha perdoado tanto o pecado daquela pessoa, e aquela pessoa pegou e colocou no cárcere uma pessoa que lhe devia tão pouco. Servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida, porque você me suplicou e me implorou. Não devias tu igualmente compadecer do seu conservo? E como eu te perdoei, como eu me compadeci de ti, não deveria tu fazer o mesmo? Indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste fará com a vossa vida, se do íntimo você não perdoar
ao seu irmão. Então, queridos, é importante que você compreenda que nós não somente temos o poder de perdoar pecados, como nós temos o dever, mas não como lá o devorador de pecados, ou como a extrema unção, onde a pessoa nem tomou uma decisão por si mesma e ela está absolvida dos seus pecados. Queridos, sem arrependimento não há remissão de pecados, sem sangue de Mashiach não há remissão dos pecados, meus amados. A pessoa tem de se arrepender para poder chegar até Yeshua, e aí Yeshua vai vir e cobrir os pecados dela com o sangue dele. Isso é muito importante. Só existe um único mediador entre Deus e o homem, e este mediador é Yeshua. 1 Timóteo 2,5, portanto há um só Deus, há um só Elohim, acima de todos os Elohims, não é? Todos os Elohim, e um só mediador entre Deus e o homem, que é o Messias Yeshua, um homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos e testemunho que se deve prestar em todo o tempo, enquanto temos a oportunidade, não é? Atos 2,40, com muitas outras palavras, deu testemunhos, exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram imersos, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós temos o poder não só de perdoar aquelas pessoas que nos fazem mal, como nós temos o poder de levar a palavra e fazer com que pessoas sejam salvas, pela emissão da palavra que vem por meio da nossa boca. Então é evidente, meu querido e minha querida, que existe uma explicação muito torta sobre quais são as chaves cruzadas que estão no Vaticano. E essas chaves, queridos, já estavam fechadas na época de Yeshua. O conhecimento verdadeiro das coisas que ocorrem é para um grupo pequenino, seletíssimo, e a verdade não é publicada, não abertamente, queridos, não abertamente. Quantos vídeos nós colocamos simplesmente porque nós ensinamos as pessoas a verem, o YouTube simplesmente tesourou, não é? Então, amados, pensem com muito carinho sobre essas chaves que realmente estão cruzadas e estão não somente no poder do país Vaticano. O Vaticano é um país, é uma nação, viu, queridos? E o Papa não é apenas um representante, vamos dizer, espiritual, ele é um rei, tá, queridos? Tá? Uma visita ao Papa é uma visita consular, tá bom, queridos? Não é uma visita religiosa, tá bom? Então, queridos, é importante que você compreenda algumas coisas que ocorreram para que a religião se tornasse também como um Estado. Hoje o Vaticano é um Estado, é o menor Estado que nós temos. É um país, não é um pequeno país, o país das 33 entradas, não é? O Vaticano tem 33 entradas, como nós também temos. Que eu espero que você possa compreender essas coisas que não posso falar com tanta clareza, do contrário, o meu vídeo também vai cair do YouTube. Mas que o Eterno possa falar com você fortemente ao seu coração. Não há nenhum outro homem como Yeshua HaMashiach, ainda que os homens desejem, mas o Eterno nos deu muito poder e autoridade por meio dele. Aliás, Yeshua levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quais são os seus dons? Põe em prática, acione as chaves ou então desligue elas, em nome de Yeshua HaMashiach.